Um outro problema é contornando uma curva plana, um problema prático, né? Você saber qual é a velocidade máxima que você pode fazer uma curva sem derrapar, com segurança, né? Então o carro está fazendo uma curva de raio E, se o coeficiente de atrito entre os pneus e a estrada for igual a ms, qual a velocidade máxima com que o carro com a qual o carro pode completar a curva sem deslizar? Então, sem deslizar, nós estamos tratando de atrito estático. Então, Fx igual a massa vezes a aceleração radial, e y tem movimento normal menos mg igual a zero. Ou seja, está aqui o diagrama de corpo livre, normal igual ao peso, e eu tenho uma força de atrito estática atuando no carro, que é o que mantém uma força apontando para o centro, né? Essa força de atrito estática é exatamente a força centrípeta, né? Que é mv2 sobre r. É ela que mantém o carro fazendo nessa trajetória circular, tá certo? Então, se eu sei que o F estático é μ estático vezes a normal, que é mv2 sobre r, μ estático vezes a normal é mg, tá aqui mg, que é igual a mv2 máximo sobre r. Como eu estou no atrito estático, essa é a velocidade máxima, né? Porque se você começa a derrapar, o atrito passa a ser o cinético, já é menor. Então a gente tem que trabalhar na condição de que o carro não vai derrapar na direção do raio, né? Então a gente encontra que o V máximo é raiz de μsg sobre R. Então, se a velocidade é menor do que V máximo, a força de atrito necessária é menor do que o valor máximo possível, né? Nós estamos na condição de máximo. E o carro pode fazer a curva facilmente. Se você tenta fazer a curva com uma velocidade maior do que a máxima, o carro ainda pode descrever uma circunferência sem derrapar, mas você vai ter que crescer o raio. E no caso aqui, se você cresce demais o raio, o carro acaba saindo da pista, né? Porque a pista tem um limite aqui de raio, né? Você pode invadir a pista da contramão, né? Se não for pista dupla, tá certo? Então, essa é uma condição física muito apropriada para trafegar com segurança, né? Você saber que toda curva tem um valor máximo de velocidade que você pode fazê-la com segurança. Aí existe uma forma de você aumentar a segurança, ou seja, você colocar uma certa inclinação beta na estrada, né? Então, contornando uma curva inclinada. Para um carro se deslocando com uma certa velocidade, é possível inclinar o plano da curva em um ângulo exato para que não seja necessário absolutamente nenhum atrito para manter o carro na estrada. Ou seja, você pode criar uma inclinação tal que você não precise de atrito, né, para manter o carro fazendo essa curva. Nesse caso, o carro pode completar a curva sem deslizar, mesmo sob uma pista de gelo, que é o caso, a corrida de trenó se baseia nesse princípio, né? O engenheiro propõe então construir a curva para que o carro possa com velocidade V completar a curva com segurança, mesmo na ausência de atrito. Qual deve ser o ângulo beta de inclinação lateral? Normalmente é o que se faz, você coloca uma inclinação nas curvas fechadas para que você não dependa tanto do coeficiente de atrito, né? Então você com essa inclinação você vai garantir uma velocidade máxima para você fazer a curva, independente do atrito. Com o atrito das rodas, então você ainda tem mais uma margem de segurança. Então, qual deve ser o ângulo beta para a inclinação lateral? Aí tem um diagrama de corpo livre, né? Tá aqui o carro, tá aqui o diagrama. Eu tenho a normal ortogonal à superfície, né? Uma ponta mais para cima. Então tem uma componente anormal que aponta para o centro e tem uma que aponta na direção vertical. SNB cosseno θ igual a mg, e essa componente que aponta para o centro é a responsável pela força centrípeta. Então, o somatório das forças em x é massa vezes aceleração radial, porque o carro está no movimento circular uniforme, então tem uma aceleração radial. Então, n seno beta, que é essa componente, é igual a mv2 sobre r. E já no caso y, n cosseno beta menos mg igual a zero, ou seja, n cosseno beta igual a mg. Aí eu divido uma pela outra, essa equação por essa, então fico com n seno beta, n cosseno mv2 sobre s dividido por mg, enquanto que a tangente de beta é v2 sobre gr, ou seja, beta é arco cuja tangente é v2 sobre gr. O ângulo de inclinação depende da velocidade do raio, é fato. Para um dado raio fixo, não existe um ângulo correto para todas as velocidades, né? À medida que se aumenta a velocidade, você tem que mexer no ângulo, né? Normalmente, nos projetos de autoestrada, as curvas são compensadas para uma inclinação relativa
são compensadas para uma inclinação relativa a uma velocidade média de tráfego sobre ela. Ou seja, existe uma velocidade média e aí os caras calculam com base nessa velocidade qual seria o ângulo correto, né? Essa estratégia permite uma maior segurança para realizar curvas em uma velocidade mais elevada. Usualmente o beta é 15 graus, né? Você aí garante que o carro pode fazer essa curva mesmo em condições adversas, pista molhada e tudo, tá certo? Um outro problema que envolve o movimento circular uniforme é o movimento da roda gigante, né? Um passageiro na roda gigante de um parque de diversão e move-se em um círculo vertical de raio R com velocidade constante V. Supondo que o assento permaneça sempre na vertical durante o movimento, deduz as relações para a força que o assento exerce sobre o passageiro no topo do círculo e em seu ponto inferior. Aqui eu tenho uma situação problema, né? O cara na roda gigante sentado, ela girando com movimento circular. Lá em cima a força aponta para o centro, para baixo, embaixo aponta para o centro também, né? Então eu tenho um diagrama de corpo livre, né? Eu tenho aqui em cima normal do assento e o peso, né? Normal de aceleração para baixo, né? Aqui eu tenho a normal no topo e o peso aqui normal na parte de baixo e o peso, né? O peso sempre aponta para baixo. Aqui a aceleração é para cima, aqui a aceleração é para baixo. Então você escreve o somatório das forças em Y, não tem nenhuma força atuando em X. Então aqui a aceleração está para baixo, então o Y está para cima, então ela é negativa, né? Então normal no topo mais mg, o peso está para baixo também, o y é positivo para cima, né? Normal é positiva, né? Direção de y e o peso negativo. E a aceleração aqui é para baixo, ela também entra como negativa. Então a normal do topo passa o mg para o outro lado, mg, opa, tem um erro aqui, é menos, né? Menos mv2 sobre r, que está correto. A normal no topo é igual a mg menos mv2 sobre r, tá certo? Então perceba que a normal no topo ela é um pouco menor do que o peso, né? O peso seria mg, mas aqui você está subtraindo do g um termo v2 sobre r. Já na base, você tem que normal na base, a normal é positiva e o peso negativo, né? Igual a uma massa de aceleração radial. Agora a aceleração é positiva, apontando em direção do y positivo. Quando você escreve os valores, normal é mg mais mv2 cbr, ou seja, a normal em B ela é maior do que a normal no topo, né? Na base. Ela é mg mais v2 sobre r, ou seja, você sente mais o contato da cadeira embaixo do que em cima, né? Aquele friozinho na barriga que você sente é exatamente devido a esse decréscimo na normal, o seu contato com o assento, né? Então, no topo da roda gigante, o módulo da força normal exercida sobre o passageiro possui valor inferior ao peso do passageiro. Caso a roda girasse com velocidade suficientemente grande, chegaria ao ponto que G2, esse termo G menos V2 sobre R, se tornaria igual a zero, ou seja, V2 sobre R daria o valor de G. Nesse caso, meu amigo, você não sente nenhum assento, tá certo? Nesse caso, o passageiro ficaria solto no ar. Caso o V fosse maior ainda, seria necessária a aplicação de uma força de cima para baixo, como a força de um cinto de segurança. Aí, no caso, você precisa de um cinto para você não ser arremessado da cadeira, para manter o passageiro no assento, né? No caso, você precisa desse cinto. Já na base, a força normal exercida é maior do que o peso. Nesse caso, sentimos um contato maior com o assento. Os valores de NT, normal no topo e normal na base, são os valores do peso aparente. Aqui o seu peso aparente é reduzido desse fator V2 sobre R, e aqui o peso aparente é aumentado desse fator V2 sobre R. Tá certo? Então, pessoal, com esse exemplo aqui, a gente basicamente fecha esse capítulo com várias aplicações de força, exemplos, né? Então, você pode pegar esses exemplos, rever, ir lá nos exercícios, tentar resolver, volta nos exemplos, ou seja, você tem uma base muito grande de exercícios resolvidos, que são as aplicações da lei de Newton, certo? Eu vou ficando por aqui.